E hoje, todo mundo achou que não era eu por causa do tema, né? Todo mundo não, o Ulisses só, né, Ulisses, que falou. Não é você que vai falar sobre isso. Minha época, eu venho dessa época do computador, daí tinha que instalar antivírus, ficar instalando drive, não sei o que, o drive da impressora, o drive de não sei o que. Toda vez que você comprava um computador ou mudava de lugar, era uma confusão para fazer isso aí. E eu queria essa ministração, o texto base dela está lá em Colossenses 3, versículo 9 e 10, que diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Cara, como eu falei, por que eu sempre, na verdade eu tenho um toque, né, com notificação. Se você pegar meu celular, ele não tem nada com aquele umzinho, porque se tiver uma mensaginha ali, qualquer aplicativo. A Alice semana passada ela instalou um tal de Minha Ângela. Quem tem isso instalado no celular? Não, você tinha, não instale. Porque de manhã cedo você acorda, tem lá, estou acordada, preciso me vestir. Meio-dia, eu acordei, preciso comer. E aí fica aquele umzinho ali, e aí me irrita, porque eu abro o negócio só para desaparecer um umzinho ali, né? E esse dia eu estava trabalhando, meu chefe estava do meu lado, e eu abri o celular para ver uma mensagem, tinha lá, Minha Ângela. Eu abri, daí ele olhou na hora o joguinho ali, né? Achei que ele achou que eu estava jogando no horário de trabalho, o negócio da Minha Ângela. E me incomoda aquilo, né? E a atualização, por que às vezes me incomoda? Porque eu penso, poxa, tem que atualizar, senão daqui a pouco alguma coisa vai travar. Não sei se vocês já passaram por isso, de ter o celular e que trava, que daí tem que atualizar, Acho que hoje em dia não acontece mais, né? Só quem usa Android, aí, né, começar a guerra dos como é que é o sistema da Apple mesmo? Não sei. Nem sei, iOS, né? Esse dia nós estávamos no churrasco, no despedida sua, né? Nossa, era 1h da manhã, eles estavam discutindo os usuários de Android contra os usuários de iOS, que não sei o que um era melhor, e que o Samsung tira foto e rouba a bateria do outro. E eu fiquei olhando aquilo e falei, que tempo, né? Os caras têm tempo de discutir um assunto muito relevante, né? Mas estavam ali e era uma discussão ferrenha, assim, era firme o negócio. Mas eu nunca, acho que eu não lembro quando foi que o meu celular travou, mas acontece ainda? Ou não? Acontece? Só o seu, tem que trocar então. Fecha. Esses dias eu tava, o meu WhatsApp eu abri ele fechava. Eu tive que desligar o celular, aí voltou, né? Enfim, mas é meio frustrante isso, né? Você ter que atualizar, travar e levar. Eu lembro que hoje a gente usa GPS do celular, mas quando antigamente tinha aquele GPS que a gente comprava para viajar, aí toda vez que ia viajar tinha que atualizar o GPS, porque mudava as ruas, a posição dos radares, essas coisas. Então, e era uma função assim. Tinha um cara que tinha, acho que uma loja de computador ali, que ele fazia na Jorge Melfeng ali, e aí eu levava lá para ele, mas era caro. Então toda vez tinha que estar atualizando aquilo, porque senão ele travava. E só que, por que hoje em dia tudo, volta e meia a gente recebe essa notificação que tem que atualizar o sistema, que tem que mudar? Porque por causa desses bugs, que eles chamam de bugs, né? Para corrigir esse bug, acho que é erro, né? É isso? É algum erro no sistema, alguma falha, né, que dá. Então eles ficam corrigindo essas falhas, principalmente quando é falha na segurança, né, do sistema operacional ali, porque pode invadir seu celular, roubar suas informações e tal. E também para melhorar o desempenho e oferecer novas funções, para que você possa ter mais coisas para fazer, né?
Além do que, a única coisa que a gente faz mesmo é entrar no TikTok e no WhatsApp, né? O aparelho ele serve para 500 mil coisas e a gente só usa para essas duas funções. Eu particularmente só uso para isso, né? E olhe lá ainda. E o que isso tem a ver com o que Paulo falou? Não mintam uns aos outros, né? Porque vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo. O que isso tem a ver? A nossa vida espiritual é parecida com um sistema operacional. Ela é parecida com um smartphone, que volta e meia você tem que estar atualizando, tem que estar corrigindo os bugs, tem que estar abrindo novas funções para que você possa fazer. E é esse link que eu queria fazer com vocês. Todas as vezes a gente precisa de uma atualização interna. Para quê? Para que a gente possa nos alinhar ao propósito de Deus e nos livrar dos bugs, nos livrar das falhas, dos erros que a gente vai cometendo durante o percurso. Então, assim como uma atualização corrige erros e melhora o sistema, Jesus quer fazer isso no nosso coração e na nossa mente, sabe, aquela, né, mude a maneira de pensar, é isso, transforme pela renovação da vossa mente. Então volte e meia a gente tem que ter uma atualização, né? O nosso iOS aqui, eu não sei qual versão que está, qual a versão que está já o iOS, 18? 8? 18? Né, o nosso iOS aqui já está na atualização 2024. Pegou o drive aí, instalou? Pode? Hoje o negócio está para. O Thiago vai me dar uma cadeirada daqui a pouco. Você tem a cara do Datena, hein, cara? Cuidado, né? A Bárbara, meu Deus do céu, né? Então, a gente precisa estar atualizando. O nosso sistema é mais complexo. Só que a nossa atualização ela foi escrita há mais de 2000 anos. E já veio o sistema perfeito. Aquele que é perfeito, aquele que não teve bug, que não teve erro, que foi Jesus. E é esse Jesus que traz essa nova maneira de viver. É esse Jesus que nos faz nos despir do velho homem e nos revestir do novo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O contexto histórico, né? Paulo está escrevendo aos Colossenses para quê? O que ele está falando para os caras? Ele está combatendo heresias e práticas que afastavam a igreja de Jesus. Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para a pessoa lá do mundo, não, ele está falando para a igreja. Olha, vocês têm que se afastar dessas heresias e dessas práticas aí que estão afastando vocês de Cristo. Ou seja, então parem de mentir uns para os outros. Vocês já se despiram do velho homem, vocês não podem mais viver aquela vida, porque agora vocês foram revestidos do novo. Agora o Espírito Santo habita dentro de vocês, então vocês têm que viver essa atualização. Não dá mais para viver como o velho homem. É nesse contexto que ele está escrevendo. E aí lá no capítulo 3 ele começa a falar sobre o comportamento dos cristãos, e aí como eles devem abandonar esses comportamentos e adotar uma nova maneira de viver moldada por Jesus. E por isso que lá 9:10 ele vai falar: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O velho homem ali representa o nosso antigo estilo de vida, a maneira que vivíamos, aquele estilo de vida pecaminoso, cheio de maus hábitos. Só que aí Paulo vem e afirma que em Cristo a gente passa por uma mudança radical. A gente é revestido de um novo homem e constantemente renovado, porque ele fala: o qual está sendo renovado em conhecimento. Despir do velho homem, lá no grego, a ideia de se despir ou retirar completamente,
é como tirar roupas velhas sujas e vestir roupas novas. Então, significa o quê? Que quando a gente aceita Jesus, o antigo eu não deve mais nos controlar. Eu não posso mais deixar que os meus desejos, a minha antiga maneira de viver, a minha forma de falar, tudo isso tem que mudar. Não dá para eu viver uma vida com Jesus da mesma maneira quando cheguei a Jesus. Precisa haver mudança, precisa haver transformação, precisa haver renovação. E aí ele vai falar: revestiram-se do novo. Então Paulo está falando o quê? De uma transformação real, é uma nova identidade. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora já não sou mais chamado, mas sim sou chamado filho de Deus. Não mais criatura, mas filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E isso só se faz isso se a gente começar a instalar novos drives. Antigamente a gente era programado para falar de uma maneira. Agora eu reprogramo o meu sistema e falo de outra maneira. Antigamente eu pensava e enxergava o mundo de uma maneira. Agora eu renovo o meu sistema e começo a enxergar o mundo de outra maneira. Nós estávamos falando esses dias, acho que não sei se foi na célula ou aqui mesmo, sobre como que começou tudo, sobre internet de escada. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, nem internet tinha, a gente usava disquete. Acho que aqui, quem conhece disquete? Só o André e o Thiago? Pendrive vocês conhecem. O disquete era antes do pendrive. E antes do disquete, um outro disco que era um negócio de papel assim, ó, que gravava nos furinhos. Esse vocês não conhecem, né? Era um papel só assim, aqui ficava cheio de furinho, que era ali, gravava as informações que você digitava no DOS. Quem aqui usou, sabe o que é DOS? Nem os caras sabem, é antes do Windows, né? É antes, o sistema operacional do computador começou com o DOS, né? MS-DOS, era um monte de código que você tinha que ir digitando assim, hashtag, barra, 2 pontos, aí você falava, era tudo assim. Aí depois que veio o Windows ali, com toda aquela interface, ó, você achou que eu não sabia essa palavra, né? Interface do Windows ali, né? Que é o layout, né? Todo de janelas, por isso que se chama Windows. E cada vez que você abre uma janela. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Ah lá, a Eduardo sabe, a Eduardo e a Maria Eduardo sabiam que, né? O sistema operacional Windows é por isso, porque cada vez que você clica no ícone, ele abre uma nova janela. Ó, eu sou muito cultura. Aplausos para Jesus. Isso. O DOS não tinha isso, porque o DOS você fazia tudo numa tela só. Então você acabava um negócio, você dava exit e ia acumulando aquelas informações. Daí veio o Bill Gates, né, que é o da Microsoft, né? Ele que inventou. Então, e aí por isso que Paulo vai falar desse se revestir do novo, a gente atualiza o sistema. E também ele fala de ser renovado. A palavra renovar implica o quê? Num processo contínuo. Você já pensou se você estivesse usando ainda o iOS 1? Com tudo que já mudou, e muda muito rápido, né? Eu acho que os aplicativos que nós usamos, principalmente aplicativos de banco, essas coisas que precisam de informações muito seguras, o iOS 1 não ia conseguir suportar, todo mundo ia conseguir invadir. Então por isso que eles vão, e esse ser renovado que Paulo está falando, é isso, toda hora a gente tem que ficar olhando o nosso sistema, para que o inimigo não invada, porque o inimigo está ao derredor, rugindo como leão, esperando somente o quê? Uma brecha, para que ele possa entrar. E o nosso inimigo é o príncipe deste mundo, que é Satanás. Então a gente está constantemente com um vírus ali ao nosso redor, tentando invadir o nosso sistema. E a gente tem que estar também constantemente se renovando
para que nós não deixamos que o nosso sistema seja invadido. Estou bem técnico hoje, né? Acho que eu tinha que dar uma palestra lá para os programadores. E como que a gente aplica isso para o dia de hoje? Primeiro, atualizando o nosso sistema. E como que a gente atualiza o sistema? Como é que faz para atualizar esse sistema de 2024 anos? Que você, quem aqui de 13 anos, né? Eu estou com 42 anos. Está lá em Efésios 4, 22 e 24, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. A gente atualiza o nosso sistema mudando a maneira de pensar, mudando a maneira de enxergar o mundo. Antes aquilo que para nós era normal, agora eu já vejo que é pecado. Antes para mim mentira era normal, agora eu ainda aprendi e vou lá na palavra de Deus e vejo que mentira é pecado, então eu passo a entender, opa, eu atualizo o meu sistema, eu mudo a minha maneira de pensar. Todo o comportamento, antes de mudar comportamento, ele vai passar por uma mudança de pensamento. Porque se você não enxergar aquilo como pecado, você nunca vai deixar de praticar. Você sempre vai achar, normal. Isso para mim é normal. Então eu começo a ver como errado, e aí atualizei meu sistema. Então, e assim como os nossos celulares, a gente precisa dessas atualizações periódicas. Todos os dias, a gente tem que estar renovando a maneira de pensar. A nossa vida espiritual também precisa desses updates. Olha só, olha como hoje em dia, essa geração, eu sempre costumo dizer isso, é a geração mais empática, né? Daquilo, em relação ao próximo, que tem mais empatia. Que na minha geração era muito normal, a questão do bullying, era normal. Hoje em dia isso já não é normal. O que mudou? Foi uma geração que trouxe uma maneira de pensar diferente. Só que a maioria de vocês aqui, vamos lá, vamos ser sinceros, você chega e fala para o seu pai, não é legal falar assim, isso aí é frescura, é ou não é? Porque ainda é uma geração que enxerga o mundo de uma maneira diferente. Só que a geração de vocês é uma geração que já enxerga totalmente diferente o mundo. Só que o que acontece? A maioria das vezes a gente quer bater de frente com a geração antiga. Vocês estão errados. A questão maior é, não, eu preciso melhorar o mundo para a geração que vem, a próxima geração. E eu faço isso fazendo isso que Paulo falou, né? Eu deixo o velho homem, começa a ser renovado no modo de pensar. Porque quando a gente não atualiza o nosso sistema, ele vai começar a travar e não vai funcionar direito. E vai até expor o que? As nossas vulnerabilidades para o inimigo. Então quando que a gente passa a ficar vulnerável ao inimigo? Quando a gente negligencia o nosso relacionamento com Deus. A gente deixa de orar. Antes eu era um cara que não orava, conheço Jesus, começo a orar muito e ler muito a Bíblia. Daqui a pouco eu negligencio isso. Eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia e vou ficando vulnerável. O meu sistema vai abrindo brechas. O velho eu começa a aparecer, e aí vai trazendo de volta atitudes que a gente tinha que ter deixado para trás. Imagine que você atualiza o seu celular por meses, os aplicativos começam a dar erro, o desempenho cai, até um vírus pode encontrar brechas. Agora pense na sua vida espiritual. Se você não se atualiza com a palavra de Deus, oração e comunhão com os outros cristãos, o pecado encontra espaço, e o seu relacionamento com Deus começa a enfraquecer. É assim.
Por isso que atualizar o sistema diariamente. Aqui tem uma ferramenta muito poderosa que a gente tem aprendido este ano, que é o nosso devocional Experiência com Deus. Todos os dias você está se alimentando e atualizando o seu sistema. E aqui, olha que legal, tem até o dia certinho da semana. Olha, esse está bem escrito, ó. De quem que é esse aqui? Da Rebeca, ó. A Rebequinha está fazendo devocional, olha aqui, ó. Só não vou ler o que ela escreveu, né? Porque é particular. Mas é isso. Estar se atualizando seu sistema, renovando a sua maneira de pensar. Segunda atitude, a gente precisa corrigir os bugs. Não adianta só atualizar o sistema, precisa corrigir os bugs. E como que faz isso? Porque um dos maiores problemas de qualquer sistema são esses bugs, são as falhas. É pequenos erros que afetam todo o funcionamento. E na nossa vida espiritual, os bugs são os pecados. E as falhas que a gente precisa corrigir constantemente. E aonde que a gente encontra isso? Como que a gente corrige isso? 1 João 1,9 vai dizer assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente corrige o bug confessando. A gente corrige as falhas nos arrependendo. Então, assim como uma atualização corrige erros, confessar nossos pecados e nos arrepender permite que Deus corrija essas falhas do nosso coração. É Deus que vai corrigindo. E sabe, galera, alguém tem que identificar o bug, é ou não é? Eu não sei como é que funciona lá na Apple, lá na Samsung, lá no Android. É a Samsung que é a do Android? Não, é Android, né? É a Google, né? É a Google, né? Deve ter um cara que ele fica ali só procurando falhas no sistema. Alguém invadiu ali, precisamos corrigir isso. E nós também temos esse cara. Às vezes a gente, mas como é que eu vou identificar? Às vezes eu estou fazendo algo errado e não sei que é errado. A gente tem um cara que se chama Espírito Santo de Deus. Que a Bíblia diz que quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E a mesma Bíblia diz que quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Por isso, muitas vezes a gente acha, e a gente até fica irritado quando as pessoas apontam o nosso pecado, não é? Às vezes é seu pai ou sua mãe, o que você está fazendo está errado. E você, estou errado nada. Às vezes é um amigo. Às vezes é até um crente chato que fala, cara, você vai para o inferno se você não continuar fazendo isso, né? Tem uns crentes que é bem diretão, assim, né? Você vai para o inferno, vai queimar, vai arder, vai cortar lenha para o capeta. Né? O Dardo falava assim, vai cortar lenha para o capeta, né? Só que não adianta. O pai fala, a mãe fala, o amigo crente fala. Só que aí a gente tem o Espírito Santo, aí é esse que nos convence. Aí às vezes aquilo que o amigo, o pai estava falando, você fala, caramba, não é que era verdade? É porque o Espírito Santo convenceu. E a gente faz isso com o relacionamento. Então, quando a gente faz algo errado, quando a gente mente, ou desobedece os pais, ou fala mal de alguém, isso é como um bug no sistema. Isso é um erro, é uma falha que precisa ser corrigida. Pode ser pequeno, mas pode gerar grandes problemas. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E essa morte que a Bíblia fala, ela fala de separação de Deus. Então qualquer pecado, seja ele o mínimo, ele te separa de Deus. O maior problema aqui não é o pecar, porque pecar se corrige. Jesus já te perdoou. O maior problema é estar separado de Deus. Então uma pequena falha causa um grande problema no sistema. Porque nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. E aí, se eu estou separado,
como é que eu vou voltar ao plano original? Como é que eu vou ser o plano perfeito? Aí eu não consigo alcançar. Por isso, quando a gente confessa os nossos pecados, assim como 1 João nos encoraja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, e não só perdoar, nos purificar de toda injustiça. É como se a gente fizesse um reset, corrigindo o que está errado, para que a nossa vida espiritual funcione corretamente. Infelizmente, com a nossa vida espiritual não dá para fazer que nem eu fiz com o celular, né? Não, vou desligar e vou ligar de novo, e às vezes volta a funcionar, não é? Não tem como a gente se desligar. Não, puxa, não tem como. A gente precisa se desligar, não liga mais, né? Se desligar, não liga mais. Então, a gente precisa estar nos renovando. Terceiro, a gente precisa instalar novas funções, é ou não é? Ok, eu era um caco, não sabia nem o que era o diferenciar certo e errado. Agora eu instalei um novo sistema, Jesus veio, então eu preciso agora ter novas funções. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Lembra Paulo fala isso? Antes renove-se, né? Ele vai falando assim. Então, não sejam como os gentios que vivem na inutilidade dos vossos pensamentos. Aquele que na sua boca faça uma limpeza, que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Então a gente precisa instalar novas funções. Então quando a gente atualiza o sistema, a gente recebe novas funções e ferramentas que vão melhorar a experiência. No reino de Deus, quando a gente permite que Ele nos transforme, o Espírito Santo, Ele instala novas características no nosso caráter, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só, os frutos do Espírito, ele fala isso, e ele termina falando: contra essas coisas não há lei. Não tem nada que possa ir contra o amor, contra a paciência, contra a bondade, contra a amabilidade, contra a mansidão. Paulo está falando sobre o fruto do Espírito, e ele descreve essas novas funções que a gente pode começar a ter quando a gente vive em obediência ao Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando a gente permite que Deus atualize o nosso sistema espiritual, Ele começa a produzir em nós novas habilidades, como amar os outros mais profundamente, como ser mais paciente, como ter mais controle sobre as nossas emoções. Agora já não é mais aquele demônio próprio, mas é domínio próprio. Eu consigo absorver a minha raiva, eu consigo lidar melhor com aquilo que estou sentindo, e não externalizo aquilo. Eu já sei me controlar. Nova função. Qual dessas funcionalidades do Espírito Santo você mais precisa instalar hoje? Qual é o drive que está faltando aí? Está faltando mais amor, está faltando mais paciência, está faltando mais domínio próprio, está faltando mais mansidão. Avalie aí, você com o Espírito Santo. E quarto, a gente não só a gente atualiza o sistema, a gente corrige os erros, os bugs, a gente instala novas funções, mas agora a gente precisa conectar esse negócio na rede, que é um ecossistema de crescimento. Porque muitas vezes os nossos dispositivos, eles não funcionam bem sozinhos.
Que graça que tem ter um smartphone e você não consegue conectar com o outro. Quem é usuário de iOS sabe que não dá para pôr Bluetooth, né? Não dá. É só de, né? Não passa, né? O cabo fica indignado, né? A gente só consegue de um, né? Que graça que tem. A gente precisa estar conectados a uma rede, a uma comunidade. Então, da mesma forma, a vida cristã foi projetada para ser vivida em comunhão. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim, ó: importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Muitos teólogos estão falando que a volta de Jesus já está aí. E Paulo, o escritor aos Hebreus, ele já fala isso, ó: não deixe de viver em comunhão. Você tem que estar conectado à rede. Jesus fala, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Não tem como ser ramo de Jesus e fruto de Jesus se não estiver conectado à videira. Eu sou o noivo e venho buscar a minha noiva. Jesus vem buscar a igreja. Então não tem como eu ter, não, mas o meu sistema está perfeito, eu estou atualizado, eu não peco mais, né? Eu até tenho muito fruto do Espírito, mas não estou conectado à rede. É a mesma coisa que está fora do corpo, porque ele não vem buscar você, como é que é alecrim dourado, ele vem buscar a igreja. É bem isso. Então a gente, e por que isso? Esse texto ele explica muito. Importemos-nos uns com os outros. Para quê? Para nos incentivar em amor. Então, se você está cheio de amor, você tem que estar conectado para que você incentive outros a amar. Se você está cheio do Espírito Santo, você tem que estar conectado a outro para que você incentive outros a ser cheios do Espírito Santo. Porque não é para guardar, não é para reter. Sabe por quê? Senão você vai ficar obsoleto, vai ficar inútil. É aquilo, o que adianta eu ter um Nokia tijolão, atualizadíssimo, com a última atualização que saiu, não tem um vírus nele, está lá, perfeito estado, capinha. Eu tenho uma minha comadre, que é a madrinha do Cassi, toda vez que o celular, ela tem um celular, o primeiro celular dela, com plastiquinho que vem da loja, porque ela não tirava da tela, sabe aquele plastiquinho que veio, aquela proteção ali, não tirava. E o celular dela de hoje, ela ainda tem lá, ela compra um celular novo e não tira, que me dá uma agonia aqui, dá vontade de chegar e puxar assim, né? Mas o que adianta? Está lá, inútil. Está lá sem bug nenhum, sem erro nenhum, com o sistema atualizado, mas não está se importando com o corpo, não está transbordando no corpo, tem que estar conectado à rede. Então, o que significa ali? Motivar uns aos outros, significa que a gente é responsável por ajudar uns aos outros a crescer. Se alguém está travando no grupo com dificuldades, é nossa responsabilidade ajudar o outro a se reerguer. Então, assim como você não quer que seus amigos fiquem desatualizados no mundo digital, você deve se ajudar os seus amigos espiritualmente. E como que a gente faz isso? A gente tem grupo de suporte para isso. Nós temos as nossas células, que é um grande grupo de suporte para você ajudar o seu amigo a se atualizar o sistema dele. Nós temos o The-Base, que muitas vezes vai trazer essa linguagem meio difícil aqui de falar, mas que pode atualizar e que pode levar esse Jesus e que pode trazer essa nova maneira de pensar. É dessa maneira, conectado à rede, que a gente recebe ajuda, suporte e encorajamento
para a gente nos manter firme na fé. E aqui eu quero fazer um desafio. Nós passamos por um último encontro. E uma pergunta que eu quero perguntar para você: quem é que está na sua rede de suporte espiritual? Quem você tem ao seu lado, que quando você está mal espiritualmente, que você pode procurar essa pessoa? Se você ainda não tem, nós estamos aqui para ser esse suporte para você. Nós somos uma igreja em células com ênfase no discipulado. E a gente caminha em discipulado para que um ensine ao outro. E não é um ser melhor que o outro, ou porque sabe mais que o outro, mas que nós sempre estejamos nos atualizando, para que a gente não permita que as falhas no sistema, para que o nosso irmão caia. Então, se você tem necessidade, necessita e quer caminhar, depois você pode nos procurar eu, tenho o André ou a liderança do The Base, e a gente está aqui para ser esse suporte para você. E também você que já caminha, você está sendo esse suporte espiritual para atualizar o sistema das pessoas que estão ao seu redor? Vou inverter a pergunta: quantas pessoas têm procurado você para você ser o suporte espiritual delas? Porque ser igreja, galera, não é ser igreja, é chegar no momento de eu me tornar suporte. Chega um momento na caminhada cristã que ou eu avanço ou eu volto para trás. E avançar é quando eu começo a ser suporte espiritual para a vida de outras pessoas. Por isso que é muito importante estar conectado. Jesus quer nos transformar de dentro para fora, como uma atualização no sistema de um dispositivo, corrigindo erros, nos libertando dos velhos hábitos e nos capacitando com novas funções. E o nosso papel é permitir que Ele faça isso continuamente. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.